Olá, queridos amigos, nós aqui novamente no nosso trabalho da Fake Online, e é sempre com grande alegria e prazer que nós nos encontramos. Como sempre, como todo o nosso tratamento, como todo o nosso trabalho, nós iniciamos com uma prece. Pedimos a todos que cerrem os olhos, que mentalizem a imagem de Jesus enquanto oramos. Pai de infinito amor, Pai de infinita misericórdia, de infinita alegria. Amado Mestre Jesus, nosso divino conselheiro, nosso sempre divino amigo. Amado irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração faz jorrar tanto amor, tantas informações que nos ajudam no autoconhecimento. Amado irmão José, mentor da nossa querida Fake, que nos permite fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais, que sempre com tanto carinho e amor trabalham junto a nós. Todos nós juntos, louvando a Deus, agradecemos pela oportunidade de aqui estar. Pedimos humildemente luz e proteção para o nosso trabalho. E rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrirmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos hoje para falarmos sobre a missão do homem inteligente na Terra. Esse item da missão do homem inteligente na Terra, nós vamos encontrar, é o item 13 e é o último item do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa nossa caminhada agora, nós estamos analisando item por item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estamos no capítulo 7, item 13. E esse capítulo 7, ele fala de bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, bem-aventurados os humildes. O título do item é Missão do Homem Inteligente na Terra. E para um título alternativo, nós sugerimos Onde está o seu talento? Fazendo, evidentemente, alusão à parábola dos talentos do nosso amado Mestre Jesus. Primeiramente, nós vamos à definição do que é a missão. A palavra missão vem do latim missione, que significa função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, isto é, um encargo, uma incumbência. E qual o conceito de inteligência? Inteligência do latim intelligência, que é a faculdade de aprender, de compreender. Mas, se a gente estender um pouco mais esse conceito, inteligência ela pode ser entendida não só no âmbito mental, não só no âmbito de reter conhecimento, de reter informação, isto é, não só a nível cognitivo. Daniel Goleman, ele ampliou esse conceito estudando a inteligência emocional, que se caracteriza pela capacidade de se ter empatia, isto é, compreender os nossos sentimentos e, por empatia, os sentimentos dos outros. Só para a gente, mais um item por curiosidade, saber que, segundo Daniel Goleman, inteligência emocional é capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, mas também de nos motivarmos e de gerenciarmos ou gerirmos os impulsos dentro de nós.
Os 5 pilares da inteligência emocional que ele criou são: conhecer as próprias emoções, segundo, controlar as emoções, terceiro, ter automotivação, quarto, ter empatia e 5, saber se relacionar interpessoalmente. Bom, é interessante a gente falar rapidamente que Daniel Goleman é um psicólogo, ele foi PhD da Universidade de Harvard e foi professor de Harvard. E em 1995 ele escreveu esse livro, Inteligência Emocional, que vendeu 4 bilhões de livros, né? 4 milhões, ele teve um sucesso editorial muito grande e esse livro foi traduzido em 40 idiomas. Então é interessante, a gente recomenda, né, inteligência emocional, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. E essa questão da inteligência emocional nos remete a uma situação bem atual dos RH das empresas, observando que nem sempre a pessoa mais inteligente, isto é, de QI mais alto, de mais conhecimento técnico, é a mais adequada para dirigir uma empresa. É necessário que ela tenha primordialmente inteligência emocional, isto é, que ela saiba interagir de forma equilibrada, de uma forma adequada com todos os indivíduos que estão ligados direta ou indiretamente à empresa. Logo, hoje nós entendemos que inteligente é aquele que sabe administrar as suas emoções em qualquer circunstância que a vida lhe apresente, né? Então, vale a pena também lembrar, em relação à inteligência, que nós pertencemos a um sistema de inteligências múltiplas, isto é, eu posso ser ótima em exatas, em matemática, por exemplo, mas eu não consigo tocar um instrumento, eu não consigo pintar um quadro. Eu posso ser ótima, por exemplo, em arte, né? Eu sou ótima, eu escrevo muito bem, letras para mim não há problema, mas não me tragam um cálculo de logaritmo ou uma fórmula química que eu não vou, a minha tendência não é aprender com tanta facilidade, né? Então, para isso, o que acontece na nossa vida? Surge a escola, desde cedo, e nos faz conhecer minimamente tudo que nós vamos precisar na nossa caminhada, independentemente dos nossos talentos, das nossas tendências. Nós temos, então, uma variedade de potencialidades, isto é, de dons que Deus nos deu, e que nós desenvolvemos pelos processos das nossas diversas reencarnações ao longo dessa nossa caminhada. Segundo a doutrina espírita, ela é clara quando ela coloca a inteligência como um atributo do espírito, como no trecho do Livro dos Espíritos que diz: os espíritos pertencem a diferentes classes e eles não são iguais em poder, em inteligência, em saber e nem em moralidade. E ainda na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, na semente divina que está dentro de nós, nós recebemos o potencial da inteligência de Deus, do nosso Pai Maior. E aí agora, no texto, Missão do Homem Inteligente na Terra, presente no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ferdinand, um espírito protetor da cidade de Bordeaux, na França, em 1862, ele apresenta a inteligência como uma dádiva ligada a uma missão
no contexto social. Ele nos diz do caráter instrumental da inteligência, isto é, a inteligência como um instrumento no processo de evolução, e que nós a recebemos com um propósito, para contribuir para o bem geral. A mensagem não deixa dúvidas, a mensagem de Ferdinand. Ele diz o seguinte: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. E ele diz mais: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, seria fácil para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar, isto é, evoluir. E aí ficam várias reflexões. Primeiramente, o nosso saber. O saber que obtemos através da inteligência, ele tem limites. E é necessário que trabalhemos constantemente expandindo esses limites, trocando o conhecimento com o outro, expandindo, sendo útil às pessoas. Se nós não criarmos essa oportunidade de usá-lo, ele vai ficar confinado a nós mesmos e nós teremos uma inteligência ociosa, estagnada. Tem um ditado chinês que diz que quando você encontra o outro e você troca com o outro um pedaço de pão, você dá o teu pão para ele e ele dá o teu pão para você. E os dois continuam saindo com um pedaço de pão. Mas quando encontramos alguém e trocamos uma ideia com esta pessoa, a minha ideia fica com ele fica com a ideia dele com a minha, e eu fico com a minha e com a dele. Então nós saímos ganhando. Então essa troca de informações, aerar o nosso conhecimento com o outro, é extremamente útil para todos. Devemos compreender também que todo homem possui uma missão no planeta Terra e que ele precisa cumprir. Com dificuldades, sim, mas é necessário enfrentar essas dificuldades com esforço, com disciplina, para que isso possa acontecer. E não deve ser feito assim de qualquer maneira, não, mas nós devemos fazer com amor, com humildade, com caridade, distinguindo valores, definindo padrões, tendo um propósito de vida. E isso é determinante para fazer a diferença. Isso só depende de nós. E agora a gente vai se lembrar de alguns exemplos positivos de bom uso da inteligência. Pegamos uma pessoa que conseguiu multiplicar, sob o ponto de vista material, a sua fortuna e a empregou bem. Por exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, um grande empresário de São Paulo. Eu estive dando uma olhada na biografia dele e ele multiplicou muito todo o patrimônio que ele recebeu do seu pai, né? E nessa multiplicação, boa parte disso e boa parte do tempo dele, ele usou para a manutenção da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e para outras obras também, né, obras de caridade. E era uma pessoa extremamente simples, né? Ele confessa lá na biografia dele, está escrito, ele passou 20 anos sem comprar um terno, ele não era vaidoso, né? E viajou para a Europa também uma vez só, que foi quando ele fez a sua lua de mel. Mas mesmo em lua de mel, ele aproveitou para visitar algumas fábricas. Era uma pessoa muito, muito simples. E aproveitou a inteligência dele
para dar muito mais trabalho, né? Trabalho, o pão de cada dia a muitas pessoas e também fazer a caridade, né? Era um filântropo. Nós temos um outro exemplo em Bill Gates, né, da Microsoft, que ele já fez o testamento dele doando 95% da sua fortuna para a sua fundação, que distribui essa riqueza para os países onde tem gente com fome. Então, ele distribui alimento, né? E nós temos outros que, claro, não tiveram essa fortuna material, mas tiveram uma riqueza muito grande interna. Chico Xavier, né? Que ele passou a vida dele toda dedicado a divulgar a doutrina espírita e a amenizar a dor do coração das pessoas que o procuravam. Então, Chico Xavier, Gandhi, utilizou a sua inteligência para liberar a Índia, né, do domínio inglês, Mandela na África e muitos outros. A gente pode citar a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce. E aí a gente se lembra da frase de Jesus, que diz: a cada um será dado segundo suas obras. Jesus não disse a cada um será dado pelo número de livros que você vai ler, ou pelo número de palestras que você deu, não. A cada um será dado segundo as suas obras. O que foi que realmente você fez? O que você fez para o bem do outro, né? Quanto você fez de caridade, né? Quanto foi o teu amor para o próximo? Quanto você serviu a Deus ouvindo o outro, né? Então, é disso que Jesus diz: a cada um será dado segundo suas obras. E nesse trecho do Evangelho, a gente percebe a responsabilidade que nos cabe perante a lei divina nessa nossa missão. De acordo com o esforço que a gente faz, nós vamos estar mais próximos ou mais longe do programa evolutivo a ser alcançado, né? Então, nós insistimos em dizer que nós temos dentro de nós a semente divina, isto é, o DNA de Deus, o DNA do nosso Pai Maior, que são os talentos de que o Evangelho nos fala. E ao desenvolvê-los, nós vamos encontrando sabedoria. E isso nos evita tanto sofrer, né? Nos faz ter uma vida diferente. Então, através do livre-arbítrio, nós fazemos nossas escolhas e sabemos que as escolhas geram consequências que geram discernimento. E o discernimento cria uma escala de valores que determina a nossa conduta moral. E aí, nessa conduta moral, é que fica transparente a nossa evolução espiritual. Então, hoje, no mundo contemporâneo, onde é muito valorizado o conhecimento, a intelectualidade, e ela é marcada pelos avanços da tecnologia em nossa vida. Então, vamos lembrar que a inteligência, por exemplo, que construiu o computador, que criou a internet, que criou as redes sociais, sim, ela será ótima, mas devemos estar atentos para que essa ferramenta seja usada para o bem individual, para o bem social. Será que eu estou usando a internet para o meu bem e para o bem de todos? Será que eu estou divulgando textos que são úteis? Será que eu estou usando as redes sociais para algo positivo, algo que ajude a todos e a mim mesmo? Então fica aí a questão, fica aí a reflexão. E Ferdinand nos alerta com suas palavras: o homem abusa da inteligência, como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Isto é, Deus pode te tirar
o que Ele te deu. E Ele tira através do quê? Estabelece leis divinas. Se você está no caminho da lei, ótimo. Se você não está no caminho da lei, você sofrerá. Alguma coisa te será retirada para você sair da tua zona de conforto. Então é interessante a gente refletir sobre isso, já que quando usamos a inteligência fora das leis divinas, também nós estamos maculando. É como se estivéssemos jogando lama, prejudicando não só o nosso corpo físico, como também o nosso corpo perispiritual, o nosso perispírito. E as consequências poderão ser muito sofridas, né? Então, vamos prestar atenção. Teremos limites, as consequências serão muito limitantes. E pode ser numa próxima reencarnação ou até nesta reencarnação. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo muito simples. Se nós usamos a internet para os jogos, para os games, e nós nos viciamos no game, nós estamos prejudicando o nosso corpo físico, sim, porque nós criamos uma ansiedade enorme, é um vício. Nós temos constantemente a necessidade de jogar e mais jogar e mais jogar. Nós estamos alimentando o nosso ego, então estamos adoecendo, né? E, consequentemente, jogando essa mácula para o corpo perispiritual. Talvez, numa próxima reencarnação, a nossa inteligência não venha a mesma que nós temos agora, porque nós a utilizamos mal. Então vamos conhecer uma inteligência e vivenciar uma inteligência mais limitada, para evitar que a gente recaia no mesmo vício, nos mesmos erros, né? Entretanto, se nós fazemos fluir o bem de todos, enriquecido pela troca dessa energia com os outros, né? E pela ajuda e inspiração que nós recebemos da espiritualidade, nós estamos cumprindo a nossa missão em relação à inteligência. Faremos o mundo mais rápido, mais confortável, mas necessitamos também de um mundo mais fraterno. E nisso, a inteligência tem muito, muito a colaborar. Nós devemos lembrar sempre que as oportunidades para desenvolvermos a inteligência dentro das leis de Deus são oferecidas pelos benfeitores espirituais. Os nossos professores também, que são colocados no nosso caminho, os nossos pais, eles nos ensinam a elaborar conexões, a relacionar causa e efeito, a resolver problemas, nos ensinam a construir máquinas. Exercitando a inteligência, ela vai se ampliando do simples ao complexo, do desconhecido ao conhecido e, novamente, o desconhecido para nós evoluirmos, né? Então, nós observamos que termos vaidade pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, isso nunca nos ajuda, porque vem sempre acompanhada de muita arrogância e muito orgulho, que são dois vícios perniciosos que não nos faz crescer, né? A pessoa que tem o orgulho, não, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, ela fica estagnada, né? Então, portanto, devemos ficar atentos quanto a isso e de Jesus, orai e vigiai, não seja vaidoso daquilo que você já sabe. É necessário, sim, muita oração e muita vigia constante para que nós possamos saber fazer bom uso da nossa inteligência sem orgulho, sempre com humildade e alicerçados pela moral que Jesus pregou e que está no seu Evangelho. A inteligência é, pois, um talento que Deus nos deu e que nós devemos desenvolver dentro de nós esse talento. E aqui a gente lembra da parábola dos talentos de Jesus.
Por isso, o subtítulo do nosso encontro aqui, onde está o seu talento? Né? A parábola do talento, resumidamente, é o seguinte: um senhor ia viajar e distribuiu para 3 pessoas. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. E falou para tomarem conta desses talentos. Muito bem, o senhor viajou, quando ele voltou, o que tinha 5 talentos devolveu a ele 10, porque trabalhou, porque evoluiu, porque fez crescer. O que tinha 2 deu 4. E o que tinha 1 devolveu só 1, porque ele disse ao senhor: eu temi perder este talento, então eu o enterrei. E agora eu desenterrei e te devolvo 1 talento. Bom, o Senhor observou tudo isso, né, e disse: quem foi fiel a pouco, por exemplo, 5 foi pouco, mas ele multiplicou por 10. Então, ele multiplicou por 2 e deu 10. Então, quem teve 10, que foi fiel a isto, eu então tiro o talento de quem só tem 1 e dou para o que tem 10. Por quê? Porque ele diz o seguinte: o Senhor, que neste caso representa a Deus, diz assim: eu te dei 5 talentos e você multiplicou. Dei 2 e o outro multiplicou. Mas e você, que eu dei só 1? Porque eu achei que você podia sim multiplicar esse 1. Mas nem esse 1 você multiplicou. Você não se esforçou. Você teve medo. Então, eu vou te tirar o que você tem e vou dar para quem tem. E disse claramente: você que não multiplicou, que não trabalhou, que não fez nada, será atirado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isso significa que você vai estar nas trevas, isto é, no arrependimento, nos sentimentos que fazem sofrer muito. Você vai chorar muito de arrependimento e ranger de dentes. E vai ficar, quando a gente está com raiva, a gente range os dentes. E vai ficar com muita raiva por você não ter aproveitado como deveria a oportunidade dessa reencarnação. E não trabalhou e não multiplicou. Então nós devemos valorizar a nossa existência. Vamos aplicar todos os nossos recursos pessoais, todos os nossos talentos, a fim de melhorar e servir a nós e àqueles que nos rodeiam. Porque servindo ao próximo, nós estamos servindo a Deus, cumprindo a nossa missão inteligente. Portanto, a missão do homem inteligente na Terra é aplicar os seus talentos, as suas faculdades, com amor, com caridade e com humildade. E passar adiante tudo que um dia ele aprendeu. Por isso, Jesus fala, novamente, a cada um será dado segundo suas obras. E o mérito ou demérito de nossa felicidade pertence única e exclusivamente a nós. E nós precisamos acreditar em Jesus quando ele diz que para que tenhamos vida, vida em abundância, nós precisamos agir, nós precisamos usar a nossa inteligência para construir no campo do bem, fazendo, errando e acertando. Né? Nós devemos agir com determinação. A determinação é uma força interior manifesta, com vontade. Né? E devemos ter fé, esperança, para sempre começar de novo, em qualquer circunstância, na perda de um ente querido, numa doença, num fracasso financeiro, numa nova formação profissional. Nós devemos começar de novo, com força, com coragem, com fé, com esperança. Então devemos determinar a nós mesmos, sermos também, em todos os relacionamentos que tivermos, sermos honestos, sermos respeitosos, fiéis, humildes e generosos. E também em relação a nós devemos cuidar em todos os aspectos: educação, higiene, saúde, respeito,
e devemos sim trabalhar intensamente no desenvolvimento da arte de amar, para que a nossa existência possa ser como a candeia viva, onde as experiências podem ser compartilhadas, iluminando a todos nós. Deus nos dá a inteligência para discernir e para desenvolvê-la, Jesus nos mostra o caminho mais empolgante, mais motivador e mais belo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, meus irmãos, aqui nós encerramos esse nosso item, né, da inteligência do homem na Terra e sua missão. E vamos pedir a todos, então, que cerrem os olhos para a nossa oração de encerramento. Pai, Pai de tanto amor, Pai de misericórdia, Jesus, amigo divino, querido irmão Ramatiz, querido irmão José, amadas falanges espirituais, juntos todos nós louvando a Deus, agradecemos os bons fluidos que recebemos durante esse nosso encontro e rogamos que eles se expandam por todo o planeta Terra e seu orbe. Que nesse instante, cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, nós agradecemos aqui a atenção de todos e a paciência, e em breve nos voltamos a encontrar. Até lá.